Graça e paz, irmãos. Quero continuar falando mais sobre Jeremias. Eu quero ler com vocês hoje o texto no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Gente, o artista, ele possui uns olhos, uma percepção capaz de ver ali no visível, ele vislumbra o invisível, né? Como, né? Ele vê uma tela em branco, é o visível, mas ele enxerga a obra pronta, o invisível. Ele vê um pedaço de madeira, é o visível, mas ele enxerga a escultura, o invisível. Eu não tenho essa habilidade, eu não sou esse tipo de artista. Mas ele tem essa capacidade de nos mostrar de uma forma completa o que a gente só vê de forma fragmentada, aos pedaços, por causa da nossa limitação artística, vamos dizer assim. Eu vejo o visível, uma tora, uma tela em branco, um monte de tecido que alguém vai transformar numa roupa, né? Eu fico abismada com o que a minha mãe consegue fazer. Você compra um tecido, bota na mão dela, ela retalha tudo aquilo e na hora que você vê, você tem uma roupa pronta. Eu acredito que minha mãe é uma artista, porque eu não dou conta de fazer aquilo, não é? Jeremias tinha uma imaginação artística. Ele foi uma das mais poderosas mentes criativas da história humana. A imaginação criativa de Jeremias, ela nos desperta para a realidade divina, que tudo ao nosso redor nos mostra como a nossa vida é interiormente, nos obriga a nos examinar o que supomos estar fazendo e também do que Deus está realizando em nós. Jeremias, ele é atento, ele é sensível à direção de Deus. Ele recebeu o seguinte ordem: vai, desce até a casa do oleiro e ali você vai ouvir a minha voz. A tarefa de Deus por intermédio de Jeremias era esta: como eu posso fazer com que essas pessoas me levem a sério exatamente na situação em que elas se encontram? Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso fazer essas pessoas enxergar que eu já estou trabalhando de uma forma silenciosa, invisível? Vocês estão vendo o visível, eu estou vendo o invisível, eterno. Como é que esse povo pode ver que eu estou fazendo isso na vida deles? Como é que eu posso fazer ver a ligação que existe entre tudo Abraão, Moisés, Davi, hoje? Como é que isso acontece? Como é que eu posso fazer com que elas saiam dessa vida egocêntrica, girando em torno de si mesmo, e entendam que elas precisam dar lugar à minha vontade soberana, gloriosa, poderosa? Aí Deus fala: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Os grandes mestres na arte da imaginação criadora, eles não partem do nada, eles partem da nossa atenção para o que está bem diante dos nossos olhos. Então, nos treinam para ver o todo, não os fragmentos, mas o contexto, os vínculos, os contornos de tudo aquilo. Eles conectam o visível ao invisível, isto com aquilo. Eles nos ajudam a ver aquilo que constantemente está diante da nossa cara e a gente não consegue ver. Ele nos ajuda a ver tudo aquilo que a gente ignora, tudo aquilo que a gente está ignorando. Com a ajuda desses mestres da imaginação, a gente para de ver as coisas como normais e começa a enxergar como extraordinárias. As coisas deixam de ser comuns para ser extraordinária.
Por essa razão, a imaginação criadora é um dos instrumentos mais importantes no cultivo de uma vida de fé, pois a fé não é uma forma de escapar do cotidiano, mas é um mergulho na profundeza. É deixar de ver o ordinário, o comum, para descer e ver o extraordinário, né? Dispõe-te, desce à casa do oleiro, vá ao sapateiro, vá ao balcão do açougue, vá à banquinha do doce, vá onde o trabalho cotidiano está sendo realizado. Na nossa sociedade, talvez Jeremias fosse enviado ao posto de saúde, ao posto de gasolina, ele fosse enviado a um hospital, onde está passando toda essa situação da pandemia. No Israel do século 7 a.C., aquele que fazia o vaso, que se chama artífice, a casa do oleiro, era ponto de referência na comunidade. Onde você vai? Sabe a casa do oleiro? Então tá, você pega a terceira rua depois da casa do oleiro à direita, que fica lá onde você quer ir. Era ponto de referência. Toda atividade acontecia ali, todo mundo conhecia. Aí Jeremias fala, desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua labuta diária, né? Ao seu trabalho, ele estava ali na roda. E ele observou ali o que ele estava fazendo, trabalhando na massa, trabalhando no barro. O barro não tinha forma, então é disforme. E ele girava ali em torno e ele botava a mão ali naquele barro. Não sei se você já teve a oportunidade de ver num filme, num vídeo, numa foto, ou pessoalmente. Ele vai enfiando a mão enquanto a roda gira e vai dando forma ali para aquele barro. Uma pressão aqui, outra coisa ali, e o barro começa a surgir. Você tem ideia da importância da cerâmica? Não. A invenção do barro, do trabalho em barro, né? Porque o barro foi Deus que fez, deu início a uma verdadeira revolução. Porque antes do surgimento dessa atividade havia somente tribos nômades. O que isso quer dizer? Esse povo conduzia o rebanho, ia se deslocando de um lugar para outro, de um lugar para outro, dia após dia, todo dia, de um lugar para o outro. E eles eram movidos por quê? Falta de alimento e falta de água. Então aqui está faltando, corre para lá. Lá está faltando, corre para cá. E assim eles iam. Não tinha tempo para desenvolver coisa nenhuma. Não tinha tempo. Não tinha descanso para pensar em alguma coisa. Eles só viviam para subsistir. Entende? Só para comer. Então tem que comer, então tem que andar. Por isso nômade. Tem que comer, tem que andar. Porém, quando eles inventaram a cerâmica, começou a ter onde guardar as coisas, armazenar as coisas. Agora é possível ficar num tempo, num lugar, porque tinha como guardar a água, tinha como guardar os grãos para o inverno. Era possível cozinhar e levar esse alimento adiante. Então ali a cerâmica revolucionou. É o que na história a gente estuda como a era neolítica. Agora você tenta imaginar uma vida diferente se não houvesse, se a gente não tivesse pote nenhum. Abre seu armário, que eu garanto que um pote de sorvete vazio tem lá para você guardar alguma coisa. Tá cheio daquelas tapoerzinhas, a gente chama de tapoer, mas não é tapoer, mas tem um monte de vasilhinha de plástico ali para você colocar o seu alimento, porque na minha casa tem, né? Agora você imagina se não tem nada disso. Você não tem uma tapoerzinha, não tem um potinho de sorvete vazio, não tem absolutamente nada. Como é que a gente ia fazer? Só dava para carregar o que desse na sua mão, a água e o alimento. Bem, primeiro que não ia ter problema de obesidade, né? Só pode carregar o que dá na mão, a água e o alimento. Ali, com o surgimento dessa cerâmica, é por isso que a gente tem onde colocar as coisas, hoje é por isso, pode levar muito mais do que podia carregar numa só mão. A vida deixou de só subsistir para ir além daquilo que era de imediato. O impacto prático da invenção da cerâmica foi imenso,
Porém, existiu algo mais nisso tudo que foi igualmente importante. Ninguém jamais foi capaz de fazer um pote de barro igual a um outro pote. Ninguém. Os potes são diferentes, são pequenas obras de arte. Os oleiros sempre estão inovando, criando um novo contorno, tamanho, processo de modelação, de forma, de acabamento, de as curvas serem mais suaves. Não existe uma peça de cerâmica que, além de útil, não seja bonita. Eu acho todas lindas. Ela é modelada, desenhada, ela é levada ao forno, algumas são pintadas, outras não. São utensílios funcionais e são utensílios bonitos. Ali na época que Jeremias viveu, ninguém colocava uma peça de cerâmica apenas para ficar como a gente faz hoje. Ah, é bonito, eu vou colocar aqui. Mas enchia ela de coisa, ela era útil, mas também era decorativa, porque era bonita, dava um toque ali naquele ambiente, né? É difícil a gente compreender perfeitamente tudo isso, porque não é a nossa realidade mais. A gente vive num mundo muito diferente. A gente faz essa distinção entre útil e belo, entre necessário e decorativo. A gente usa sacola de plástico para guardar as coisas, não tem nenhuma preocupação com a estética disso. Tudo que a gente quer é guardar, né? Guardar o produto, né? Em casa, seja como for. Agora, se quisermos embelezar as paredes, a gente compra um quadro, ou a gente compra um tecido feito, um trabalho feito em macramê, ou em qualquer outra coisa assim, não é? A gente constrói, o ser humano constrói prédios, às vezes só pela sua funcionalidade, não porque é bonito. Outros constroem prédios para serem funcionais e bonitos. Existem períodos da história em que coisas eram melhores, quando o necessário e o belo estavam ali interligados, quando na verdade era imaginável separar as duas características. Hoje se separa muito isso. Com certeza era assim para Jeremias, não havia sacola plástica, museu, mas tinha cerâmica para tudo quanto é lado. Por toda parte, útil, bela, funcionalmente necessária, artisticamente bonita, duas características presentes na mesma peça, de que de forma nenhuma podia ser vista de um jeito separado. A imaginação criadora ali de Jeremias começou a trabalhar quando ele olhou aquele olheiro fazendo, moldando o barro na roda. Por que eu falei tudo isso sobre funcionalidade e beleza? Porque ele estava vendo funcionalidade e beleza ali. Porque ele sabia que Deus estava vendo funcionalidade e beleza. Deus estava vendo isso e Deus estava mostrando por ele. É muito provável que Jeremias já tinha visto muitos oleiros trabalhando antes. Só que ali ele viu algo mais. Ele viu Deus modelando um povo para a sua glória. Um povo de Deus, homens e mulheres criados à imagem divina. Lembra? Volta lá atrás, Deus criou o homem do barro. Lá, volta para Gênesis. O pó da terra Deus criou. Funcionalidade, beleza. Olha que coisa maravilhosa. É necessário não só isso, a gente tem que ser formosos, mas ser úteis. Não adianta ser formoso e ser inútil. Ser o sal que não dá sabor. Um sal insípido que só serve para ser jogado fora. Não adianta ser belo e não ser útil. Você tem que ser útil e belo. As duas coisas têm que ser juntas. Cada ser humano é um misto de necessidade e liberdade. Não há pessoa que não seja útil, que não tenha o seu papel dentro do que Deus está realizando. E não há ninguém que não seja único, dotado de linhas, cores, formas totalmente diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Aí você pensa assim, mas você falou ser útil e ser belo. Então eu posso ser belo e ser inútil? Pode. Também acredito na beleza e inutilidade, mas eu acredito muito mais. Beleza e funcionalidade e beleza. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus criou. As duas coisas
juntas. E todas essas coisas tornaram-se cristalinas na mente de Jeremias, lá na casa do oleiro. O aspecto bruto do barro, úmido, sem vida, ia sendo modelado por um propósito específico nas mãos habilidosas daquele oleiro. E enquanto o barro ia adquirindo forma, ali o profeta compreendeu a singularidade da individualidade, a ampla utilidade que aquele barro teria quando todo o processo de modelagem, acabamento final, passando ali pela pintura, o cozimento fosse concluído. Deus nos molda de acordo com seus eternos propósitos e inicia ali um processo. O pó de onde viemos e a imagem de Deus ao qual nós fomos feitos são um só. O pó de onde viemos e a imagem de Deus a qual somos feitos são um só e os mesmos. Entende? Deixa eu voltar uma coisa só para ficar bem claro, quando eu falo de beleza e utilidade. Algumas pessoas não se consideram belas, mas deixa eu falar uma coisa, o padrão que o mundo onde jaz o maligno dá para o ser humano de beleza é completamente diferente da beleza pela qual Deus nos criou. Individualidade, singularidade, é assim que Deus criou. E dentro da individualidade, da singularidade de que Deus nos criou, somos belos e devemos ser úteis. Deus abençoe sua vida. Semana que vem a gente continua no mesmo texto, falando sobre Jeremias e essa mente criativa maravilhosa que viu Deus trabalhando ali na casa do oleiro.